Olá, pessoal. Aqui é o professor Vinícius. Trago para vocês aqui a revisão de conteúdo para a elaboração de argumentativa de sociologia. Então, vamos lá? Então, o primeiro assunto da nossa prova é o que é sociologia e o papel do sociólogo. A sociologia, ela surge com pretensões científicas de análise da sociedade. E o seu contexto de surgimento foi no século XIX, foi em discussões acerca das possibilidades do homem de conhecer a sociedade a partir de leis ou fatos compreensíveis e sistematizáveis. Então, entender o papel da sociologia e do sociólogo é também compreender o surgimento da nossa história. A sociologia, então, ela vai estudar os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelece entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Então, sinteticamente, esses são os objetos de estudo da sociologia. Além disso, a sociologia ela vai além de estudar as relações sociais e os comportamentos dos indivíduos e dos grupos sociais. Ela questiona também o porquê da existência de conflitos entre esses grupos, as razões de uns indivíduos e grupos quando tentam quebrar as regras de funcionamento das sociedades, ou quando criam movimentos para questionar ou legitimar essas normas e regras. A aspiração e o compromisso da sociologia e do sociólogo são entendimento da realidade social. O papel da sociologia é contribuir, e também do sociólogo, é para que repensemos a nossa visão de mundo, deixando de lado nossas ingenuidades e preconceitos. Sua tarefa teórica é se contrapor à visão que predomina no senso comum e que considera que o útil é o que dá prestígio, poder, fama e riqueza, julgando o conceito de utilidade pelos resultados que a maioria das pessoas consideram como ações práticas da vida cotidiana. Não se deixando guiar pelo senso comum, a sociologia nos instrumentaliza, traz conteúdos com conhecimentos para nos tornarmos conscientes de nós mesmos e das ações de homens e mulheres que desejam profundamente a liberdade e a felicidade. A isso eu trago como um exemplo o quadro Os Operários da Tarsila de Amaral, essa releitura no mesmo quadro do Artista Mundano, feito com a lama de Brumadinho, e uma outra releitura feita no tempo da Covid. Esse quadro, A Tela dos Operários, é considerado o símbolo do período da industrialização brasileira, especialmente a de São Paulo. Esse foi um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso às leis que defendesse propriamente. Assim, Tarsila, a pintora do quadro dos operários, que é essa primeira imagem, nesta obra, ela vai fazer a distinção das feições dos trabalhadores e dos trabalhadores das fábricas. São pessoas de cores e etnias muito diferentes, representadas lado a lado. E apesar de contrastes, todos carregam feições extremamente cansadas e sem esperança. São 50, são 50 rostos, alguns deles sobrepostos, e essa mistura de trabalhadores exibidos em sequência aponta para uma massificação do trabalho. E aí a gente tem a ideia de um gráfico. Os operários olham na mesma direção, mas não estabelecem nenhum contato visual com os outros. A disposição dos trabalhadores, então, é um formato crescente de pirâmide, permite que se veja a paisagem ao fundo, uma série de chaminés cinzentas e fábricas.
Então, alguns dos rostos são de personalidades conhecidas na época, como o arquiteto Gregori e da cantora Elsie Houston, ou outros são conhecidos apenas pela pintura, como o caso de Benedito Sampaio e o administrador de uma fazenda. Percebe que, ao estudar a sociologia, a gente também está fazendo uma crítica. Então, a sociologia, pelo que já foi dito na sua área, o seu conceito, e relacionando com esses quadros, eu estou estudando as formas de organizar e a estrutura da vida social do homem, que é singular dentro de um processo histórico e cultural. De uma parte, os quadros estão representando São Paulo, sobretudo São Paulo, a forma, a reprodução e a transformação dentro do coletivo, claro que é a sociedade e seus agrupamentos sociais. No caso, o agrupamento social aqui, desses quadros, são os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores da indústria. Então, a sociologia, conforme já dissemos, ela se interessa pelos agrupamentos sociais. E esses agrupamentos sociais a gente pode chamar inicialmente de socialização. Então, socialização nada mais é que um processo que envolve instituições sociais, como a família, a escola, a igreja, o Estado, entre tantos outros, inclusive a própria mídia. É o processo de interações sociais, né? E de relações sociais. Interação social é o primeiro passo, né? Eu estabeleço uma relação, uma interação com alguém, mas relação social são os papéis desenvolvidos entre esse alguém, que tem uma volta e tem uma ida, tá bom? A relação social, ela nasce da interação social, mas na interação social nem sempre acontece relação social, tá? Então vamos lá para esses processos. Esses processos eu tenho dois tipos de categorias. Eu tenho a associação, né, de associativa e eu tenho o dissociativa. O que são associativas? São aquelas que agrega, que estabelece harmonia. E o dissociativo são aqueles que trazem conflitos, que separam, tá? Então, a socialização primária, tá? É esse tipo de socialização a gente pode estabelecer como primária e como secundária também. Primária é toda corresponde aos primórdios, onde a nossa família é o nosso primeiro momento de aprender algumas regras. E a secundária seria as outras instituições, como a escola, como os amigos e etc. e tal. Bom, no grupo social ou na sociedade, como um todo, os indivíduos ou grupos se reúnem e se separam, associam e dissociam. Assim, os processos sociais podem ser associativos e dissociativos. Os processos associativos, eles estabelecem formas de cooperação, de convivência e consenso no grupo. Já os dissociativos estão relacionados à forma de divergência, oposição e conflito, que podem se manifestar de modos diferentes. Os principais processos sociais associativos são cooperação, acomodação e assimilação. Os principais processos sociais dissociativos são competição e conflito. Então, a partir de agora, vamos ver esses processos, que isso significa. Você vai perceber que não seguimos a ordem apresentada nesse esquema aqui. Então, vamos lá. Cooperação. A cooperação é uma forma de interação social na qual diferentes pessoas, grupos ou a acomodação, ela é, é o seguinte, que nem todo conflito termina com extinção do oponente derrotado. Em alguns casos, este pode aceitar as condições impostas pelo vencedor para fugir à ameaça da destruição. Ocorre assim um processo de acomodação,
pois o vencido aceita as condições do vencedor e adota uma posição de subordinação. A escravização dos povos vencidos, comum na antiguidade, é um típico de acomodação. Quando alguém cumpre uma lei ou segue um costume com os quais não concordam, só para evitar sanções, ou seja, punições, ou evitar divergências, também se enquadra num processo associativo de acomodação. Da mesma forma, um estrangeiro pode não apreciar o modo de vida do país em que reside, mas acaba por aceitá-lo para evitar constrangimentos. Normalmente, muitos imigrantes entram nesse processo de acomodação quando chegam em determinado país. Deste modo, a acomodação é o processo social pelo qual o indivíduo ou grupo se ajusta a uma situação de conflito sem que ocorra transformações internas. Trata-se, então, portanto, de uma solução superficial do conflito, pois essa continua aí presente, latente, e isto é, pode voltar a se manifestar. Isso ocorre porque muitos processos de acomodação continuam prevalecendo os mesmos sentimentos, valores, atitudes internos que separam os grupos. As mudanças são apenas exteriores e manifestam somente enquanto comportamento social. Os escravos, por exemplo, nunca aceitaram sua situação de servidão, que são impostas, mas por dominação, mas sempre que podiam se rebelavam. E esse é um típico de acomodação. Agora a gente vai falar sobre assimilação, que é um outro processo. A assimilação é uma solução definitiva e mais ou menos pacífica do conflito social. Trata-se de um processo de ajustamento pelo qual os indivíduos ou grupos opostos tornam-se semelhantes. Difere-se da acomodação porque implica transformações internas nos indivíduos ou grupos, sendo esses geralmente inconscientes e involuntários, e tais modificações internas envolvem mudanças da maneira de pensar, de sentir e agir. A assimilação se dá por mecanismo de imitação, exigindo certo tempo para se completar e é um processo longo, enquanto processo dissociativo, a competição. A competição, ela pode levar os indivíduos a agir uns contra os outros em busca de uma melhor situação. Ele nasce, ela nasce dos mais variados desejos humanos, como ocupar uma posição social mais elevada, ter maior importância social, conquistar riqueza e poder, vencer torneio esportivo, etc. Ora, nem todos podem obter os melhores lugares nas esferas sociais, pois os postos mais importantes são em número muito menor que seus pretendentes. Isto é, são escassos. Assim, os que pretendem alcançá-los entram em competição com os demais concorrentes. Nessa disputa, as atenções de cada competidor estão voltadas para a recompensa e não para os outros concorrentes. Lembrando que a competição ela pode ser tanto positiva quanto negativa, ela faz parte do processo do nosso desenvolvimento humano, tá bom? O conflito é quando a competição assume características elevadas, tensão social e sobrevém um conflito. Então, como a gente vê por aí, né, ouvimos notícia no rádio, na televisão, na internet, relatos de conflito em diversas partes do mundo, como entre países, entre grupos sociais, etc. Então, o conflito, ele vai diferir da competição em que sentido? Competição, ela pode ser consciente ou inconsciente. O conflito é sempre consciente, ou seja, os adversários sabem que estão em conflitos. Terceiro, a competição é impessoal,
o conflito é pessoal e, portanto, emocional. Quarto, o conflito pode implicar violência ou ameaça de violência. Já a competição envolve a violência. Quinto, enquanto a competição é contínua, o conflito não pode durar permanentemente com o mesmo nível de tensão. Sexto, o conflito, no conflito, o primeiro impulso dos oponentes é tentar agredir e destruir o adversário. Pessoas ou grupos em conflito podem canalizar sua atenção tanto para a guerra quanto para a criminalidade, ou ainda reduzi-la a um processo de acomodação. Então, esse é um pouco dos cinco processos de socialização. É importante que saibamos que, como vivemos em sociedade, e nós estamos em contínuo processo, e isso pertence ao nosso processo de relacionar uns com os outros. O próximo tópico é a questão dos direitos e cidadania. Bom, para falarmos a respeito disso, precisamos invocar o que é ser cidadão. Cidadão é todo aquele que está em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado. Direitos civis são direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade. E direitos políticos são direitos que todos os indivíduos possam participar do governo e das decisões do poder da sociedade. Como chamamos a atenção, o cidadão é aquele que possui e goza desses direitos. Ter direitos significa ter a capacidade e a autonomia para usufruir de determinados benefícios legais garantidos pelo Estado aos seus habitantes. Exemplos: ser possuidor de documentos tais como certidão de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, carteira de motorista, entre tantos outros. Para ter esse acesso a esses documentos, falamos que esse indivíduo tem os direitos civis. Direitos civis. Cara, então, direitos da cidadania do Brasil hoje. Após a era do governo Fernando Henrique Cardoso, o país elegeu o governo Luiz Inácio Lula da Silva, candidato derrotado em todas as outras anteriores. Pela origem e pela sua história de luta como carismático, a Lula se tornou esperança do povo brasileiro naquele período para a retomada do caminho da conquista dos direitos e da cidadania, caminho que nós perdemos durante a década de 90. Então, esse é um pouco a partir daí. Tanto a relação dos investimentos sociais entre os governos, Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, Dilma, nós percebemos nas nossas pesquisas que há uma contradição na questão do investimento social, sobretudo quando a gente se fala dessa questão do direito social, que é o direito que visa a melhoria da vida dos indivíduos. Então, é uma decepção, porque a partir daí, eu tenho uma não atendimento a esses direitos. Daí a gente pode relacionar com a música Pacato Cidadão. Dessa música relacionando direitos civis, políticos, sociais dentro da construção da cidadania, ressalto basicamente essas estrofes. Para que tanta TV, tanto tempo para perder? Para que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Numa mão educação e na outra, e aí que a gente tem que pensar. Essa música é uma crítica, chama a atenção para as pessoas dos problemas do país emergente. Se a gente relacionar com o que a gente estudou
sobre os direitos civis, políticos e sociais e mais investimentos em projetos sociais para o cidadão, vai chamar a atenção que os problemas do Brasil é uma crítica social ao Brasil dos anos 90 e nos dias de hoje, crítica à poluição, ao marasmo da sociedade, à criminalidade, à alienação feita pela mídia, à corrupção do racismo, e as demais mazelas que atingem o país. Por isso a gente está pegando sujeira na mão, TV aliena e a questão da educação, tá? Título Pacato Cidadão, ele designa o quê? Destina a todos os brasileiros, pois, diante de tantas injustiças e corrupção, não reagimos como contra os governantes. Por isso, pacato, cidadão. Somos cidadãos, porém, mas não reagimos. O pacato cidadão é um sujeito sem atitudes e suas ações são de aceitar tudo, não reclamar, não questionar. E quem não questiona, não evolui. Assim, o significado dessa letra é o exercício de direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país, que a gente verá logo em seguida. Viver no espaço público implica entrar nessa coletividade em que vivemos. É transformar-se nela, encontrar muitas vezes, pois há sensações, sentimentos e comportamentos que surgem para um conjunto em que os homens têm da sua individualidade diluída e dispersa em prol do pertencimento a este todo. O coletivo e os espaços destinados a eles abrigam, recebem e separam, diminuem as tensões, atuando como a casa, as suas paredes imóveis, como prescreve o equilíbrio mental, como uma sociedade imóvel. Assim, o conhecimento moderno vai nos obrigar que a interação social é baseada na observação da distância, criando uma sociedade que se resume numa imagem teatral, desenvolvimento de papéis, com as noções da ilusão e desilusão introduzidos como questões sociais fundamentais. Vai separar a natureza humana da ação social, do privado, vai juntar o privado e o público no cotidiano, vai representar e vai desempenhar papéis passando a ser a prática da vida pública. Então, vai notar-se que, segundo essa concepção, o tratamento da esfera pública, do espaço público, ela decai ao longo dos séculos, com uma supervalorização do privado, da intimidade e de um narcísico, ou seja, que olhando somente para mim. Narciso é olhar somente para o meu ego. Solitário e individualista, o que vai dificultar e até impede que as relações se efetivem. Os espaços públicos vão refletir a visão que a pessoa possui de si mesma, o tanto que dá valor e concede ao outro. Ou seja, são um mundo comum com que a identidade coletiva é criada e encontrada numa ação de discurso para o manifestar a nossa realidade. Agora, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos ver a questão do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Ressalto que é uma Constituição que vai trabalhar a questão da liberdade, da questão do direito à vida. Esse artigo, fundamentalmente, é sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo ele vai dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei, então, o princípio da igualdade, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo aos brasileiros e estrangeiros. Então, portanto, qualquer pessoa que more neste país tem esses mesmos direitos e tem esses mesmos deveres. A inviolabilidade do direito à vida, ou seja, todos têm direito à vida, isso não é discutível. Então, os princípios são direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É claro, e aí aqui eu ressalto e relembro o trabalho que vocês fizeram sobre investimento social e que eu já citei atrás, né? Então, um dos artigos, né, como que se dá todos esses direitos? Vou ressaltar dois, né? O terceiro, que ninguém será submetido à tortura e nem a um tratamento desumano ou degradante. O que que quer dizer estritamente esse direito? O que quer dizer dentro da Constituição? Primeiro, tais direitos são assegurados por dois grupos, brasileiros e estrangeiros, tá bom? Esse artigo especificamente, nesse artigo, aí nós vamos tratar sobre que ninguém será submetido à tortura. Então, o que que ele quer dizer? Que a vedação da tortura é uma das somas mais importantes desse artigo. Esse, ele trata que a grande discussão que existe sobre a mesma é que se é um princípio ou uma regra ou se é ou não absoluto, prevalecendo atualmente o entendimento que se trata de uma regra e, por esse motivo, tem caráter absoluto, não sendo admitido a prática de tortura em nenhuma situação, sobre nenhum motivo, já que as regras apresentam e mandam mandamentos de definição, tá? Então, ele quer preservar a integridade física e a integridade psicológica do cidadão, do indivíduo. Já nesse aqui, o 11º, que fala sobre a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Aqui vocês podem fazer na hora da prova, caso seja, a relação com a difícil arte de ser cidadão, que eu falei do espaço público e do espaço privado. A casa é um dos exemplos. O que se trata justamente aqui? Esse é proibido, então, adentrar a casa, entrar na casa, se alguém sem a sua autorização, exceto em 4 casos: o flagrante de delito, o desastre, prestar socorro e determinação judicial durante o dia. Então, é essa que nós temos que prestar atenção neste momento aqui. Isso é garantido, é um direito por lei. Pessoal, isso foi todo o processo da nossa prova. É uma prova de relação de dados um com o outro, imagem, contexto, relação com tudo aquilo que a gente está estudando, é uma aplicação daquilo que a gente vai fazer. A prova está tranquila, mas vocês precisam fazer relações desses dados com aquilo que está sendo solicitado, tá? Sobretudo quando a gente vai falar sobre a questão de cidadania, quem é culpado dentro de um processo de trabalho escravo, como a gente viu aqui nesta imagem, a questão da tortura. Quem é culpado quando é o trabalhador escravo? É o dono, é o Estado, é o próprio trabalhador, é o problema da desigualdade social. Então, vocês vão estabelecer essas relações de acordo com esses dados que foram oferecidos nessa revisão de conteúdo. Tá ok? Prestem atenção nas imagens, na atenção nos textos, porque eles se relacionam entre si. As imagens que estiverem nas suas provas, elas estão lá para ajudá-los a interpretar a questão da sua resposta. Ok? Muito obrigado, um forte abraço e até mais.